essa previdência que está sendo apresentada, realmente ela é boa e necessária, mas no futuro nós precisamos repensar a previdência num sentido mais amplo. Quando nós falamos de previdência, nós estamos falando de prever, de antecipação, de conseguir se resguardar para o futuro. E isso depende grandemente da nossa capacidade de escolher aqueles bens e recursos que vão ter algum valor no futuro. Claro que nós estamos aqui, eu estou ampliando a visão de previdência. A visão de previdência, normalmente, nós pensamos apenas em algo que foi sendo descontado do nosso salário, né, para no futuro ser resgatado como um valor para nossa velhice, certo? Mas, nossa aposentadoria. O problema é que isso não funciona assim no Brasil. No Brasil, nós temos um sistema que é solidário, chamado solidário, né? Ou seja, as pessoas que estão hoje trabalhando estão pagando as aposentadorias daqueles que estão aposentados, estão ou por idade ou por invalidez, né? Então, essa questão do sistema de previdência, quem financia o sistema de previdência, é que precisa ser muito bem vista. No sistema, por exemplo, que foi adotado no Chile, e que tem sido muito controverso, porque a proposta desse sistema que estamos para adotar agora, em parte é parecido com o do Chile, né? Há a característica da previdência privada, junto com uma contribuição do Estado. Então, nosso sistema seria, teoricamente, misto. Teremos uma contribuição do Estado em casos em que não se consiga atingir o valor mínimo, certo? Essa é a proposta que está sendo apresentada no Congresso. E justamente porque no Chile, já na década de 80, foi implantado o sistema totalmente privado. Então foram criadas caixas de pensão privadas e as pessoas então contribuíam para ter a sua aposentadoria. 20 anos depois, o sistema apresentou graves problemas porque o valor que teoricamente deveria ter sido investido para capitalizar, para render, para aumentar esse valor ao longo do tempo, ele não aumentou o suficiente e as pessoas acabaram tendo mais ou menos a metade de um salário mínimo, né? Se imaginava que teriam um salário mínimo e tiveram a metade disso. Então isso provou que o sistema de capitalização privada, né, não funciona se nós não tivermos uma previsibilidade maior da economia. E aí entra a questão do nosso tema básico, que é o John Nash, que é um economista, um matemático que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e a sua contribuição foi justamente na área das relações de mercado. Nash teve várias contribuições para a matemática, ele resolveu várias questões matemáticas que até então não tinham sido encontradas as soluções. E ele ficou famoso pelo filme, que é Uma Mente Brilhante, muitos já devem ter visto esse filme, porque o Nash ele teve um problema ao longo da vida dele, durante muitos anos, de esquizofrenia, que é o filme relata essa fase da vida dele. Depois que ele se curou, ele continuou contribuindo muito para a ciência em si, né? E em 2011 ele foi convidado, juntamente com outros 16 prêmios Nobel de Economia, para uma reunião na Alemanha, onde foi tratado a questão da crise financeira global. Quer dizer, a Europa estava muito preocupada com a questão da crise global. Como solucionar isso? Como solucionar essa crise global? Nash, então, já vinha apresentando, já tinha feito uma matéria, eu vou mostrar para vocês aqui, que ele já vinha defendendo a criação de uma moeda ideal, certo? O que ele quer dizer com moeda ideal? Uma moeda que teria
credibilidade maior, confiabilidade maior quanto ao seu valor. Porque vocês sabem que a moeda em si, um papel, ele não representa nada, a não ser, ele é um papel, que ele só vale porque todo mundo concorda que ele vale, é um pacto. Todo mundo aceita que aqui uma nota de R$ 100 equivale a tantos litros de combustível, equivale a tantos quilos de carne, equivale a tanto material de construção, então tudo isso é porque, a princípio, ninguém come papel, ninguém come dinheiro, ninguém veste dinheiro, ele simplesmente é um meio de troca, que vale porque todo mundo pactuou que vale, aceitou que vale. No momento que não... E aí, justamente, quando o dinheiro perde credibilidade, é quando dá essas famosas quebradeiras das bolsas, né? Ou dos bancos, que todo mundo não confia mais nos bancos, no valor do dinheiro, e quer trocar ele por alguma outra coisa, ou quer retirar o seu dinheiro justamente para comprar comida, porque acha que o dinheiro que está no banco vai se desvalorizar, é melhor sacar ele e comprar algo que vá perdurar mais. Então isso aí justamente é que causa esse descrédito da moeda, que pode causar uma crise global muito violenta. Bom, mas dito isso, a questão do Nash, da moeda ideal dele, é justamente atrelar, a proposta dele é que se atrele o valor, tá, de cada moeda, dessa moeda ideal, vamos dizer, tu dá um nome qualquer, inventa lá a moeda, né, e atrela cada unidade emitida dessa moeda a um valor guardado, teoricamente, em bens materiais do tipo commodities. O que são commodities? Commodities são bens que existem por todo o mundo e que são muito semelhantes, vamos dizer assim, são iguais, é o mesmo bem, teoricamente. Vamos dizer assim, arroz aqui no Brasil, arroz na China, arroz na Itália, arroz em qualquer lugar, é arroz. Então, nos mercados, nas bolsas de valores, o arroz é uma commodity. Assim como o petróleo é uma commodity, assim como o alumínio, o metal, né, o ferro, são coisas que são comuns para qualquer país, independente deles chamarem de outro nome, ou é aquela mesma substância, aquele mesmo material, que é comum, é uma commodity, certo? Então, Nash imaginou o seguinte: se nós pegarmos como se estivesse atrelando o real a uma cesta básica de alimentos, atrelasse essa moeda ideal do Nash não apenas aos alimentos básicos, mas também a combustíveis, a preços de minérios, a coisas assim muito básicas do mundo. Então, se aquela moeda ela está atrelada àquilo, existe uma reserva daquilo equivalente àquela moeda. Antigamente se atrelava a libra ou o dólar, se atrelavam ao ouro. Existia ouro guardado nos cofres do governo, equivalente a cada dólar emitido pelo governo. Cada papel equivalia a umas quantidadezinhas de ouro que estava guardado lá. Se tu quisesse, podia pegar o dólar e ir lá no banco e dizer: eu não quero mais o dólar, eu quero agora o ouro. E eles pegavam o papel e te davam o ouro. E isso era uma garantia, não apenas para as pessoas, mas esse era um meio, né, de garantir o comércio mundial. Porque aí cada moeda, seu país, tinha um equivalente em ouro, então cada país sabia que podia pegar aquele papel daquele outro país e, se um dia precisasse, ele trocava aquele papel por ouro. O ouro acabava sendo, na verdade, a moeda que era única, era igual para todos, que estava por trás dos panos. Chamava-se a época do lastro-ouro. Muitos países ainda têm lastro-ouro. Isso dá uma credibilidade maior para a economia do país. Os Estados Unidos, teoricamente, estava mantendo o lastro-ouro até a década de 70. Todos os países confiavam que o dólar tinha esse lastro-ouro e, na verdade, os Estados Unidos acabou dando um golpe e ele não tinha esse lastro-ouro. Na década de 70, quando isso foi descoberto, causou uma crise global, assim, no sentido de credibilidade do dólar, que acabou se alastrando e hoje os países emitem dinheiro, papel, sem ter um equivalente em ouro, e isso deixa as economias muito frágeis. Na verdade, o Nash já vinha falando que precisava-se de uma moeda com credibilidade, com solidez a longo prazo, e até muita gente chegou a cogitar que o tal do Bitcoin teria sido uma invenção dele,
porque o Satoshi Nakamoto, que seria o suposto inventor do Bitcoin, nunca foi descoberto quem era. Porque ele deu as diretrizes, ele começou o processo, ele criou o Bitcoin para algumas pessoas tocarem adiante o processo, mas ele pessoalmente nunca apareceu, o Satoshi Nakamoto. Então, algumas pessoas chegaram a cogitar, pessoas desse meio, de que talvez o Nash fosse ou tivesse uma conexão com essa criação do Bitcoin. Mas, teorias à parte, a ideia do Nash realmente é muito importante para que nós possamos imaginar meios de previdência que sejam confiáveis. Porque não adianta nós pegarmos aí e votarmos um meio de previdência privado. O que vai acontecer é que provavelmente com esses avanços tecnológicos, né, o mercado vai mudar muito. O valor do dinheiro, as aplicações vão ser muito intensas, muito instáveis. De repente, vamos supor que você dá o seu dinheiro da sua previdência para uma empresa que vai gerenciar esse valor e ela investe mal. Ela investe num setor e esse setor acaba entrando em crise. Vamos dizer que ela investisse em hotéis. E hoje os hotéis estão sendo substituídos pelo Airbnb. Ou seja, investir em hotéis hoje é muito arriscado. Então, esses mercados hoje estão muito voláteis. As pessoas precisam ter um grande conhecimento e uma certa sorte para poder se dar bem nisso, nesse mercado futuro. Então, a questão também dos empregos, os empregos estão né, para desaparecer vários empregos. A indústria 4.0, que é essa indústria da automação, das pessoas sendo substituídas por máquinas, mesmo os trabalhos que não são manuais, mas os trabalhos mentais, intelectuais, estão sendo substituídos por máquinas. Hoje existe o Watson da IBM, por exemplo, que faz, nos Estados Unidos, ele dá consultas de direito, como sendo um advogado, que são mais certeiras, mais exatas que se tivéssemos uma equipe de advogados trabalhando para nós. Então, na medicina também, ele analisa exames com mais precisão que uma junta médica. Então, a tendência é que várias profissões vão desaparecer. E isso tudo certamente vai impactar também, né, nesses supostos investimentos que nós vamos ter que fazer com o nosso dinheiro que vai sendo guardado para a nossa previdência. Então, a previdência privada, puramente privada, é um risco muito grande. A forma com que a turma do governo apresentou essa proposta de nova previdência para o Brasil foi muito boa. Eles misturaram um misto de previdência privada com uma certa, vamos dizer assim, uma salvaguarda, uma segurança de que o governo vai intervir e cobrir uma suposta diferença de valor muito acentuada. E eu acho que tem que ser por aí. Mas, ainda assim, o que eu quero dizer para vocês, e essa é a minha proposta de uma visão mais ampla da economia, né, é que nós precisamos imaginar que a economia precisa ser solidária. Buscas por novos meios de previdência estão demonstrando que, como eu já falei em outros vídeos, nós estamos no caminho de retorno. Nós precisamos retornar a um estilo de vida mais, que eu chamo, tribal. Ou seja, nós precisamos de sociedades mais participativas e mais administráveis. E as sociedades tribais, que eu digo no sentido de pequenos agrupamentos, onde as pessoas conseguem participar mais da política, das decisões da sociedade, né, e se conhecer melhor para que haja um vínculo emocional nas relações. Isso é muito importante e cada vez mais vai se tornar importante isso. Porque as sociedades onde cada um só pensa em si, elas já demonstraram que não funcionam. O país que eu pesquiso e que eu costumo trazer para vocês matérias, que é a Suíça, ele é um país que ainda mantém uma cultura tribal.
Por isso, ele consegue manter uma qualidade de vida para a sua população muito elevada e dentro da Europa ele seria o primeiro mundo do primeiro mundo. É como os europeus costumam conceituar a Suíça. Mas a questão toda, então, retomando, é isso. Nós precisamos ter uma visão de sociedade mais emotiva. Nós precisamos de relações humanas mais próximas para que essas questões de previdência também se resolvam. Vocês vejam a questão de uma tribo indígena, os idosos, né, da maioria das tribos indígenas, claro que há muitas diferenças culturais entre tribos, mas geralmente os idosos nas tribos indígenas, eles têm um tratamento muito bom, eles são cuidados pelos mais novos, porque eles tiveram na cultura deles uma dedicação muito grande aos mais novos, enquanto eles estavam na sua formação. E essa proximidade, esses laços de uma tribo em que todos se preocupam e se tratam como familiares, mesmo que não sejam geneticamente, mas eles se tratam como família. As crianças costumam ser filhos de todos, né? E os idosos costumam ser avós de todos. E isso garante aos idosos um tratamento muito bom durante a velhice. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, para nós refletirmos sobre a questão da previdência de uma maneira mais ampla e imaginando que nós temos que ter uma preocupação mais aprofundada do que simplesmente essa que está sendo apresentada aí. Nós precisamos realmente de uma nova previdência. Essa previdência que está sendo apresentada, realmente ela é boa e necessária, mas no futuro nós precisamos repensar a previdência num sentido mais amplo, certo? Se gostaram, deixem um like e se não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, certo? Que a gente vai trazendo novas matérias aí para vocês. Deixem os seus comentários aí embaixo, que assim que possível eu responderei. Ok? Grande abraço a todos.